A varíola dos macacos passou a ser uma preocupação, né? Nada parecido com a tragédia que foi a Covid, que tem sido a Covid, mas uma preocupação até porque o Brasil faz parte do chamado Clube do Mil, aqueles países com mais de 1.000 casos, e já tivemos a primeira morte por aqui. Quais são as últimas, Mônica? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele acaba de anunciar, Megali, nessa manhã, a chegada ao Brasil de um remédio contra a varíola dos macacos. Mais uma doença, como disse você, que vem causando preocupação e tensão no mundo e também no Brasil. É o antiviral Tecovirimat, que já é usado para outros tipos de varíola e que está sendo emergencialmente recomendado para pacientes com a varíola dos macacos. O ministro anunciou, colocou isso no Twitter agora há pouco, mas sem maiores detalhes. E eu conversei com ele nessa manhã, e o que me disse o ministro, Megali? Ele disse que o número de doses desse remédio vai ser pequeno num primeiro momento. Vão ser 50 tratamentos enviados ao Brasil pela OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, né? E eles vão ser usados em pacientes graves, hospitalizados, pacientes com quadros, pacientes imunossuprimidos, né? Hoje nós temos no Brasil 1.369 casos confirmados da varíola, a maioria deles em São Paulo, 1.031 casos em São Paulo. Nem todas as pessoas são hospitalizadas, é uma doença que muitas vezes evolui bem, com sintomas, com incômodos, com dores, mas evolui razoavelmente bem. Mas há pessoas internadas e com agravamento. Então, esses remédios, são poucas doses, vão ser destinados nesse primeiro momento a esses pacientes, né? O país já registrou uma morte pela doença, então nem todos os casos evoluem, né, para a cura. Segundo o ministro me disse, essa primeira leva de medicamentos vai vir sem custos para o Brasil, vai ser uma doação e o governo vai tentar, em outro momento, num segundo momento, expandir a oferta. O Tecovirimat, ele não foi ainda aprovado pela Anvisa, Megali, então ele não pode ser comercializado no Brasil. Por enquanto, ele só pode ser usado nesse âmbito da OPAS, de doações, de uso emergencial, né? E apenas em pacientes, como eu disse, que evoluem para casos muito graves, né? Cujo organismo, imunossuprimidos, cujo organismo teria dificuldade em combater o vírus sem o impulso de um medicamento. Eu perguntei também para o ministro sobre as vacinas, né? E ele me disse que vão chegar a 50 mil doses ao Brasil, né? Vão ser doadas pela OMS 100 mil doses para a América Latina. Dessas 100 mil doses, 50 mil vêm para o Brasil, 20 mil chegam em agosto e outras 30 mil em setembro. As vacinas vão ser aplicadas no primeiro momento em profissionais de saúde que lidam com material contaminado. Então, Megali, a gente está vendo aí, a gente viu no coronavírus, como disse você, foi uma tragédia muito maior, né? O coronavírus passa pelo ar de uma forma muito simples, é ultra contagioso, né? Então parou o mundo. Não é o caso da varíola dos macacos, mas ela desperta, né? Ela é um momento de observação, de atenção, claro, né? E, como a gente está vendo, a gente está acompanhando, ainda não tem uma vacina testada justamente para a varíola dos macacos, vem vacinas de uso emergencial, vem em poucas doses, remédio também está sendo usado, como a gente diz, off-label, quer dizer, ainda não está comprovado, mas os médicos estão nessa tentativa, porque o remédio já mostrou que pode ser promissor em muitos casos. Enquanto isso, atenção, boa informação é o que funciona quando a gente tem uma doença que ainda não é totalmente conhecida e para a qual não tem prevenção garantida nem remédio, né, Megali? Mônica, mudando de assunto, mas não muito, na semana passada o presidente Bolsonaro fez um discurso no CFM, né, no Conselho Federal de Medicina, e eu ia dizer para minha grande surpresa, mas não dá para se dizer surpreendido com isso, né? Ele foi lá e voltou a defender cloroquina, cara. Voltou ao passado. Diz que a cloroquina funcionou no caso dele, que ele tomou, e como se uma coisa tivesse relação com a outra, né? É. Ele não se vacinou e tá vivo, enfim, fez um discurso anti-vax, aliás, não se vacinou mesmo, né? Será que não? É de sigilo sobre o assunto, é porque assunto tem. Quem é que pega? Olha, lembrar, eu vou decretar um sigilo sobre a minha viagem para o Egito. Mas você nunca foi para o Egito. Então, você está decretando sigilo sobre o quê? Quem não se vacina não precisa decretar sigilo sobre nada. Mas, enfim, fez esse discurso absurdo, negacionista,
e foi aplaudido pelos médicos que riam das piadas dele. Um negócio assim inacreditável. Você que fez tantas fontes na área médica, colheu alguma repercussão a É respeito hora desse de evento, botar Mônica? aspas nesses médicos, né, que aplaudiram ele, né? É hora de botar muitas aspas, porque de fato você não pode aplaudir um discurso sobre um medicamento que não está comprovado, né? Aliás, é comprovado que ele não funciona. Mas eu acho, Megali, que isso é um assunto tão superado, quer dizer, um discurso tão, eh, sei lá, sem sentido, porque os brasileiros de fato não ouviram o presidente da República nesse assunto, né, Megali? As pessoas foram se vacinar, a aplicação até da a segunda dose, eu não estou com os números aqui, mas ela é enorme no Brasil, né? Quase que a totalidade de quem tinha direito e poderia tomar a vacina tomou já as 2 doses, 3, eu estou com 4 doses, não sei vocês aí se já estão com a quarta dose, mas pelo menos a terceira imagino que vocês já estejam. Então, de fato, é um discurso inócuo, né? Ainda bem, porque realmente é uma coisa totalmente fora de hora e de lugar, né, Megali? Porque as pessoas tomaram a vacina funcionou, a vacina está salvando vidas, não teve uma. Aliás, conversando com o ministro da Saúde, eu perguntei também de vacina contra a Covid, como é que vai ser para o ano que vem, porque a gente agora está em primeira, segunda, terceira, quarta dose, mas a tendência é que fique uma dose anual ou 2 doses anuais. Aí ele disse que está esperando, estão aguardando aí, porque tem muitas pesquisas sendo feitas para que se chegue a uma vacina que funcione para todas as variantes, né, do coronavírus, que consiga pegar todas as que estão circulando. E aí até falou, ele falou, não teve uma quarta onda no Brasil gigantesca, como muitas pessoas previram. Isso graças a quê, né, Megali? A vacina. Né? Toda a família do presidente da República tomou vacina, a mulher dele, os filhos dele. Então, eu acho que é um pouco um discurso, a gente, sei lá, para animar plateias como essa desses médicos, entre aspas, né? Porque de fato não tem nenhum sentido fazer propaganda de remédio que não funciona. A gente já falou disso durante 2 anos sem parar, né? Então é a vacina mesmo que está funcionando. Todo mundo que pegou sabe que a vacina de fato funciona e suaviza os casos, né, Megali? É, não, E tranquiliza também todas as pessoas. sei que político faz muito discurso para animar a plateia mesmo, mas agora você animar uma plateia de médicos com um discurso pró-cloroquina e anti-vacina é mais ou menos a É mesma coisa que chocante, né? animar Gaviões da Fiel gritando o nome do Palmeiras. Mas enfim, o Brasil muitas vezes é o país do avesso.